Bom dia, família. Bora lá, então? Bora começar mais uma live. Seja muito bem-vindo, hein? Seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira livezinha aqui, estamos ao vivo no Meet, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no TikTok, no YouTube. Seja muito bem-vindo vocês aí, tá? Aqui neste nosso grupo, nós temos duas lives por dia. Nós temos essa agora pela manhã e a live da noite, tá? Essa live da manhã, ela é mais um bate-papo aqui, onde a gente explica um pouquinho as nossas confluências, tá? Onde eu mostro para vocês ali o porquê de cada entrada, né? Eu falo que isso aqui é uma mentoria, tá? Que eu poderia cobrar horrores, tá? Isso aqui, ó, é assunto de mentoria. Eu sei que muitas mentorias que vocês já compraram por aí não vão explicar, né? Bastante coisa que eu vou explicar para vocês aqui. Então, aproveitem, suga o máximo de conhecimento aí que vocês puderem, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nas suas análises. Sabe aquela vontade que você tem de olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo? Exatamente isso que eu vou te explicar aqui, tá? Você hoje vai começar, quando você bater o olho no gráfico, você já vai começar a entender ele melhor, o movimento que ele está fazendo, mediante as coisas que nós vamos estar conversando aqui. Tá legal? Bacana? Então é isso. E 9 horas da noite a gente faz nossas operações mesmo. Então aqui a gente faz tudo na realidade, mostrando para vocês na prática, né? Nós temos aí esse indicador maravilhoso. Eu falo o seguinte: se você não ter resultados com o indicador brabo, tá? Você não tem resultado com nada mais, não, tá? Porque com essa atividade que é isso aqui. Você faz essa matemática que eu vou explicar para vocês hoje, né? Olha para você ver um exemplo aqui dessa matemática, ó. Olha que bacana. Você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, ó, você sai positivo. Olha isso aqui, com a nossa matemática, tá? Então, com uma ferramenta dessa e uma matemática dessa, eu vou falar para você, se você não tiver resultados, o problema é você, eu vou te provar, tá? Então, você precisa de uma estratégia com uma boa assertividade, sim, mas o que realmente vai te trazer resultado é a matemática. Olha interessante, olha os nossos meses aí, ó. Isso aqui eu coloco um valor baixo, valor simbólico, para fazer vocês entenderem que não precisa de muito para começar, né? Então, aqui, ó, nosso mês de dezembro fechamos positivo aí, né? O mês de janeiro também fechamos positivo. Estamos começando aqui uma próxima semana hoje, né? Bia, mas o mês não acabou, é porque a gente começou no mês de metade do mês de novembro, né? Então ficou contando ali os 15 dias, né? Então, basicamente, estamos começando mais uma semaninha aqui e eu desafio você a estar participando. Depois eu tenho que ver quanto que deu o resultado aqui da última semana que eu não coloquei. Mas eu vou ajustar e vou colocar aqui. Então, para vocês verem que vocês não precisam de muito, tá? Vocês podem começar com valorzinhos baixos, vai aumentando ali a sua conta gradativamente. Param com essas loucuras que vocês têm aí. Aí eu não tenho dinheiro, eu vou fazer empréstimo para começar no trade. Você vai se lascar, tá? Façam um gerenciamento em cima de um valor que vocês podem, tá? Não comprometa sua conta de água, sua conta de luz, seu aluguel, blá, 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 blá. É um dinheiro que você tinha ali e que você pode estar colocando ele. Então, não façam loucuras aí, pelo amor de Deus, tá, família? Então, basicamente é isso no nosso gerenciamento aí. Começamos, né, mais uma semaninha aqui, né, do nosso mês. Então, olha para você ver, olha que interessante. Você teria aí operando com a gente à noite, ó, 340, 155, 150, 140. Então, aqui, ó, você não mexeria no lucro, né, se você tivesse começado com uma conta de R$ 500. Você teria levado ela para 1.000 e pouquinho. Então, você não mexe no lucro. O próximo mês você já vai ter uma entrada maior e é assim que você vai crescer na sua conta. Não é fazendo loucuras, querendo fazer alavancagem com um único dia, que eu vou provar para você que trade não é sobre um dia, você precisa do mês inteiro, tá? Então, vai com mãozinha de gerenciamentozinho bonitinho e assim você vai se protegendo, tá? Então, se eu não conseguir entregar essa matemática aqui hoje, eu entrego para vocês na live da noite, fechou? Então, bora voltar aqui para o nosso indicador. Lembrando, tá? Lembrando
porque assim que terminar a live aqui, você vai estar me chamando no PV e eu vou estar liberando o indicador por 30 dias, tá? 30 dias aí, você vai testar ele. Então, antes de você comprar, você pode testar. A gente confia tanto no produto que a gente tem, que a gente deixa você testar primeiro aí por 30 dias. Tá legal? Bacana? Lembrando que também esse está com indicador também para telefone, né? Então, se você não tiver computador, não tem problema, você tem acesso à mesma estratégia aí no celular, tá? Então, bora aqui, bora a primeira confluência. Primeira confluência é: vamos iniciar nossas operações no início, na abertura da vela de 1 hora. O que significa isso? Aqui, vocês acham que vocês têm que operar em gráfico de 1 hora? Não. Aqui, nós vamos apenas analisar, tá? Então, olha, o gráfico de 1 hora, ele tem 60 minutos, ok? Nós vamos fazer nossas operações nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1. Por que não nos últimos 30? Tá? Por que não nos últimos 30? Porque todas as velas de H1, 99% das velas de H1, elas terminam deixando corpo e pavio, tá? A maioria das velas de H1, elas deixam corpo e pavio. O que isso quer dizer, Bi? O que significa isso? Significa que nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1, quando ela começa estourando para algum lado, ela começa estourando para cima ou ela começa estourando para baixo. E quando tem corpo de vela, que é essa estrutura, pavio e corpo. Quando tem corpo em H1, quando você joga para M1, você vai perceber que M1 também fez uma pernada de alta, mas foram várias velas fazendo uma pernada de alta. Então, olha que interessante. Em H1 teve um corpo verde, lá em M1 tivemos uma tendência de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós precisamos operar a favor do movimento, a gente operar a favor da tendência. Vou chegar lá, presta atenção, tá? Mesma coisa, essa vela de H1 começou descendo, ela ficou vermelha, tá? Essa vela de H1 deu um corpo, um candle vermelho. Quando você joga para M1, você vai perceber que lá em M1 teve várias velinhas fazendo o movimento de baixa. Então, aqui nós vamos surfar a favor deste movimento. Nós vamos ir a favor da tendência. Bia, eu entendi que enquanto tem corpo em H1, tem tendência em M1. Mas por que a gente opera os primeiros 30 minutos e não os últimos 30 minutos? Os primeiros 30 minutos dessa vela de H1, ela vai iniciar, tá, fazendo uma tendência. Tem corpo, tem tendência. Mas os últimos minutos dessa vela de H1, essa vela começa a fazer movimento de fechamento, ou seja, ela vai terminar. E esse movimento de fechamento, aí essa vela de H1, ela faz esse efeito sanfona aqui, ó. Ela vem até aqui em cima, aí ela começa a fazer assim, ó, pá, 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 sobe de novo, pá, 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 sobe de novo. Ela vai fazer esse movimento de sanfona, que a gente chama de retração, né? Então, ela veio até aqui, ela perdendo força, então ela vai deixar pavio, tá? Só que este pavio para a gente não é mais interessante. Então, pegar em fechamento de vela de H1 não é interessante, porque onde tinha os primeiros 30 minutos ali, a gente tinha corpo, a gente tinha tendência. Está aqui, ó, tá na lateralização, tá na retração aqui. Simplesmente essas velas fazem assim, ó. Subiu, aí vai fazer retração, desceu. Aí subiu de novo, vai fazer retração, desceu. Então, este movimento que a vela de H1 faz para fazer o fechamento, o gráfico para de ficar tendencioso e agora ele fica lateral. Então, você deixa de pegar agora um gráfico com tendência e passa a operar em um gráfico lateral. Vou explicar isso para vocês em uma imagem que vai ficar mais claro
mais óbvio, mais nítido ali para vocês essa questão. Vou desenhar uma vela de H1 aqui, ó. Imagina que tem um corpo de vela verde, tá? Em 1 hora tá um candle que tá verde, tá bom? Quando você joga para um tempo menor, M1, por exemplo, você vai perceber que enquanto estava subindo aqui, ó, em H1, lá em M1 também estava subindo, ó. Pá, 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 pá. Olha que interessante. Qualquer pessoa que consegue perceber que isso aqui é uma tendência de alta. Então é isso que eu e você queremos. Nós vamos surfar a favor deste movimento. Agora, olha aqui, ó. Depois dos últimos 30 minutos finais dessa vela, essa vela precisa terminar, né? 90% das velas de H1 termina com pavio. Então, vai fazer aquele movimento de retração, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O gráfico agora, ó, exatamente como eu falei para vocês, ele deixou de ser tendencioso e agora ele fica lateral. Você vai operar aqui? Não, nós não operamos em gráfico lateral. Nós precisamos de tendência. Então, é isso aí, tá? Que eu e você vamos analisar. Então, você não precisa ficar voltando em H1. Eu quero que você entenda que o nosso foco aqui é operar nos primeiros 30 minutos. Então, se a gente começou as operações 9 horas, nós vamos bater a nossa meta até 9h30. Tá? Os primeiros 30 minutos ali. Fechou? Se você não conseguiu bater até 9h30 a sua meta, você vai esperar a próxima vela de H1, que é a vela de 10 horas, e vai operar até 10h30. 30 minutos. E assim por diante. 7 horas da manhã até 7h30. 8 horas da manhã até 8h30. Por quê? Porque você vai pegar tendência de gráfico e não um movimento de fechamento de vela que ela começa a fazer efeito sanfona, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai deixar pavio e vai deixar o gráfico lateral, tá? Então, basicamente é isso. Depois você dá uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Se eu não estou falando nenhuma abobrinha, vá lá, coloca o gráfico em H1, depois você coloca em M1, você vai perceber o que acontece quando tem corpo e o que acontece quando está fazendo movimento de fechamento para a vela de H1. Fechou? Bacana, top, top, top. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, tá? Pegar o próximo filtro. Qual que é o nosso próximo filtro aqui, Bia? Nós vamos pegar ativos, ó, ativos que está nos entregando acima de 90% de assertividade. Então, ativos que está entregando acima de 90% de assertividade. Como é que a gente fica sabendo disso, tá? Vou explicar. Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó, 20-1, para operar em um ativo assim, ó, 18-8? Vocês acham que faz sentido? Não faz. O que você percebe com isso aqui? Eu percebo que, tá? O que eu consigo identificar? Que o problema não é a minha estratégia. Em um ativo, minha estratégia está me entregando mais do que 90% de assertividade. Em um outro ativo, não está tão legal assim. Então, eu percebo que o problema não é a minha estratégia, é o ativo. Então, você está cometendo um erro gigantesco. Você está cometendo o erro de escolher ativos que não estão respeitando a sua estratégia. Você está tratando todos os ativos da mesma maneira e não são. Cada ativo tem um comportamento diferente. E esse ativo que está com comportamento hoje, amanhã ele pode estar diferente. Então, todos os dias você vai lá, abre EURUSD, que é o seu preferido aí. EURUSD, que você fala aqui, com ele eu tenho um resultado. Mas EURUSD hoje te deu 20-1. Beleza, porque ele estava, no nosso caso aqui, tendencioso, respeitando o fluxo de vela. Então, estava legal. Te deu bastante win no fluxo. Mas amanhã, você abre esse mesmo ativo e ele te dá 18-8. Aí você fala assim, caraca, a minha estratégia está ruim. Eu vou mudar de estratégia. Não é a sua estratégia, meu amigo, é o ativo. O EURUSD hoje está legal, mas amanhã talvez ele não esteja.
Então você está cometendo um erro de todos os dias operar no mesmo ativo, sem saber se esse ativo está respeitando ou não sua estratégia agora, tá? Então, o nosso maior segredinho aqui é escolher ativos que estão respeitando a minha estratégia agora. Eu não preciso que ele respeite a minha estratégia daqui a pouco, amanhã. Tem que ser agora. Eu vou operar, não é agora? Então, olha, você vai escolher ativos que estão respeitando a sua estratégia. Lá nas corretoras de opções, a gente fica meio perdido. Lá nas corretoras, quando você abre, você não tem noção. Se você não tiver muito noção de gráfico, você fica perdido. Você acaba abrindo 10 ativos na esperança de pegar alguma coisa aleatória ali. Então, você corre um risco gigantesco de pegar um ativo que está lateral e você vai tomar bastante loss por causa disso. Então, olha, aqui, ó, gráfico tendencioso. Por isso que ele está 20 a 2. 20 a 2, vocês estão vendo isso aí? Então, é um ativo. Então, eu abri aqui, ó, abri esse ativo, tá 20 a 2, tá legal. Deixei ele aberto ali. Abri o próximo. Vamos abrir um próximo ali. 22 a 3. Este também está aqui, ó, respeitando a minha estratégia. Então, deixei ele ali. KJPY, 18 a 4. Ó, 18 a 4. Esse que tá na berlinda, hein? É no máximo que a gente aceita. Para a gente ter um pouquinho de noção de porcentagem, eu coloquei ali, ó, aceitar o máximo 4 loss, tá? Então, esse aqui, ó, tá bem na berlindinha. Tá com 4 loss, mas ainda tá aceitável. Aí, se você abrir mais um ativo aqui, você coloca lá o indicador, né? Você coloca lá o indicador. Você vai ver, né, como é que está o resultado das últimas horas neste ativo, tá? E assim você vai perceber se ele está respeitando ou não a sua estratégia. Então, aqui, ó, NZD-CAD, ele também está na berlinda, ó, ele está com 22 a 4. Tá? Então, eu vou simplesmente procurar um com assertividade melhor ainda. Se eu não achar, eu fico com meus 3, 4. Eu indico vocês 3, 4 ali, que eu acho que já é suficiente, né, para a gente analisar. 3, 4 ativos ali, né? Até porque se o seu computador for uma memória RAM muito baixa, vai começar a dar uma travadinha, tá? Olha ele que interessante, ó. Esse ativo está com 7 loss. Percebem? Percebe que o problema não é a minha estratégia? É o ativo? Será que agora eu consegui mostrar para você que você está errando na escolha do ativo da moeda? Eu vou realmente ficar aqui operando nesse ativo que acabou de me entregar, que não está respeitando o fluxo de vela? Eu vou ficar aqui? Não vou, tá? Então é um erro gigantesco que a gente comete, né, aí na escolha do ativo. Então 20 a 7, não vou ficar aqui mesmo. Fecha esse ativo e pronto. Então é isso aí, né, que eu e você precisamos. A gente precisa, tá, de ativos que esteja respeitando a nossa estratégia, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Aqui eu deixei ciente que o nosso indicador, ele funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora. Você não precisa ficar preso a uma corretora específica, tá? Então, assim que terminar a live aqui, quando você pedir seu teste, você pode operar em qualquer corretora. Vocês estão vendo aí que é mercado aberto, né? Tem todos os ativos que todas as corretoras têm. Tá legal? Pelo menos, né? Algumas aí tem praticamente todos, né? E aqui também deixei que funciona em cripto, tem ativos em cripto, mas infelizmente nem todas as corretoras têm cripto, né? Que é uma coisinha ali ruim, porque as corretoras de opções, elas estão tirando as criptomoedas, porque as criptos são muito assertivas, né? E aí tá deixando bastante prejuízo para elas ali. Quando as cripto começaram, muita gente fez muita grana ali com criptomoeda. Então você precisa ver uma corretora que tenha cripto, posso te indicar algumas. E a OTC também funciona. A OTC funciona aí, né, 24 horas por dia, né? Tem alguns ativos aí no OTC, mas o OTC funciona só para essas corretoras que são semelhantes a que Option, né? Que é da Coach. Bulex, Polarium, Avalon, Casa Trade, que mais? Broker 10, essas corretoras aí, IKEX, Nova, todas essas corretoras aí que são iguais e que Option, tá legal? Então,
dá para operar assim o OTC, eu não indico, eu prefiro o mercado aberto ali, né? Porque o mercado real está espelhando o gráfico do Forex, pelo menos espelha 90%, 95% ali, mas está espelhando, né? Então, eu acredito nessa questão aí que o OTC, essa manipulação não é legal a gente estar operando. Mas aí fica a critério de cada um. Tem gente que às vezes não tem muito tempo, tem que estudar em OTC mesmo. Então, funciona assim, vocês conseguem estar estudando, tá? Agora, a perguntinha que vocês fazem é o seguinte, vocês falam assim, Bia, como é que é feito essa contagem aí do indicador? Essa conta aí, por exemplo, de 20 a 2. Nós colocamos aqui, ó, o indicador, ele faz uma contagem das últimas 288 velas, tá? Tivemos 20 wins e 2 loss. Ou seja, ele contou ali, ó, das últimas 288 velas, tivemos 20 wins e 2 loss. Então, vocês percebem aqui, ó, que foi contando, né? Eu vou entrar um pouquinho vou voltar um pouquinho no passado aqui. Vocês vão perceber que daqui para trás não tem mais sinais. Ó, aqui acabou, ó. Aqui para trás não tem mais sinais. Começa daqui para frente, ou seja, na contagem das 288 velas. Então, daqui para frente que tem 288 velas. Então, o gráfico vai andando aqui, né? Dando win e dando loss, ele vai automaticamente ali, né? Mudando o resultado, tá? Então, essa contagem aí das últimas 288 velas, teve 20 sinais positivos e 2 negativos. Essa contagem ali, né, deste win, ela é feita também até na segunda vela. Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui vocês percebem que a primeira deu loss e a segunda deu win. Bia, isso é martingale? Martingale é duplicação de valor. Nós não fazemos martingale e eu vou te provar que martingale é a pior burrice que você pode fazer, tá? Nós fazemos mão fixa. Aqui entrei com 10, perdi, entre com 10 na próxima. Entrei com 10, perdi, entro com 10 na próxima. Mesmo valor, tá? Por quê? Porque aí, ó, entrei com 10, que 1 a 1. Na próxima, ganhei direto, fico 2x1. Então, nossa meta é 2 a 0, 2 a 1, se caso você estava no empate, desempatou. E se você tomar o stop aqui de cara, você também para. Tá? É isso aqui que a gente tem feito, que a gente tem fechado aí vários meses no positivo, tá? Então, é isso aqui que dá resultados. Viver de trade é simples, é você que está complicando aí, tá? E eu vou provar para você que Gale, famoso Gale, quebra conta. O que é o famoso Gale? Se aqui você entra com 10 e perde, você duplica a próxima, um Gale 1. Você entra com 20. Se você perder isso aqui, meu amigo, você vai tomar 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. Eu falo que é uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que protege martingale. Olha o famoso Gale 2, então. Misericórdia. Entrei com 10, perdi. Gale 1, duplico. Gale 2, duplico de novo, 40. Se você perde isso aqui, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins, tá? Aí vocês ficam aí em livezinha de trader de porte, que fica fazendo Gale 1, Gale 2 com vocês. Aí o cara vai lá te dar 3 wins, aí você fica idolatrando ele. Caraca, 3 a 0. Aí vai lá te dar um loss no Gale. 2. Toma 8 loss. 3 passos para frente, 8 para trás. Aí você acha que você quer viver de trade. Tem certeza que você quer viver de trade? Você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Tem certeza? Eu tenho certeza que você que faz martingale não sai do 0 a 0 ou só fica no negativo. Por quê? Porque não tem uma matemática que te protege. Aqui a gente tem uma matemática que nos protege. Essa matemática eu vou entregar para vocês aqui, ó. Olha o pior exemplo. Pior cenário possível. Mas mesmo assim,
quando você tem uma matemática que te protege, você ainda consegue sair positivo, tá? Então, se eu não conseguir entregar essa matemática hoje, agora de manhã, eu vou entregar ela à noite, tá? Que acaba que passa muito corrida aqui, né, família? Então, é sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho mais sério. Agora, vamos falar aqui, ó. Eu falei com vocês que tudo isso que eu tô dizendo para vocês aqui é assunto de mentoria, tá? Vou cobrar 200 contos cada um aqui. Fechou? Beleza? Então, olha, eu falei para vocês que aquela vontade que você tem de fazer isso aqui dar certo, aquela vontade que você tem de olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo, eu vou estar te ajudando a fazer isso aqui hoje, tá? Você vai olhar para o gráfico hoje e vai conseguir entender esta movimentação com uma coisa bem simples, tá? Essas últimas duas aqui, nós chamamos elas de análise gráfica, tá? A análise gráfica, o famoso Price Action. Se você não sabe o que é isso aqui, você não está estudando trade, tá? Price Action, análise gráfica, ou seja, nós vamos analisar o gráfico. Ou seja, nós vamos estudar padrões gráficos. Cada velinha dessa aqui, ó, cada velinha dessa aqui tem um porquê, tem um significado, tá? Porque senão todas as velas tinham o mesmo tamanho, só mudava a cor. Mas por que cada velinha dessa ali tem um padrãozinho, tem um formato? Porque cada vela dessa tem um significado no Forex, tá? Bia, a gente opera opções. Sim, nós clicamos nas corretoras de opções, mas nós analisamos o Forex. As opções espelha o Forex. Então, o que acontece aqui vai acontecer lá. Pelo menos deveria ser, né? O espelhamento aí é em torno de 90% a 95%. Então, esses 5% a 10% aí, uma velinha ou outra pode dar uma divergência assim ao longo do dia. Isso é um assunto aí que a gente sempre fala à noite, né? Mas você precisa ser uma pessoa inteligente, que eu sei que você é. Você não pode ignorar padrões gráficos, porque padrões gráficos funcionam no Forex. E se as opções binárias estão pegando o mesmo gráfico, então o que vai acontecer aqui vai acontecer lá. Então você analisa aqui e opera lá. Entendeu? Então você não pode ficar ignorando padrões gráficos e eu vou te provar, tá? Então cada velinha dessa aqui tem um significado, tem um porquê. Vou começar aqui com nossa primeira confluência. A primeira confluência aqui é fácil, ó. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Vocês percebem aqui que tem vários sinaizinhos, dando vários alertas ali, né? Quando tem bolinha e seta para cima, ou bolinha e seta para baixo. Então, ó, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta. Então, a gente tem isso, bolinha, seta, bolinha, seta. Essa nossa confluência aqui é para a vela da bolinha. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. A vela da bolinha aqui, ela tem um papel de quê? Vela da bolinha é um alerta, tá? Olha, atenção, possível entrada na próxima. Então, a vela da bolinha é uma atenção para dar tempo de você abrir o ativo, configurar o tempo tudo certinho. Mas antes de você entrar na bolinha, você vai entrar na seta, perdão. Você vai analisar a vela da bolinha. Nós vamos ver se realmente a vela da bolinha rompeu o nosso suporte e a nossa resistência, tá? Então, olha, vela da bolinha veio cá, ó. Plim, tá? Plim, veio aqui. Se essa vela realmente ela vem aqui e termina rompendo o nosso suporte, a gente pode começar assim a acreditar aqui a favor deste movimento. Mas, vou desenhar aqui que fica mais fácil. Mas se essa vela da bolinha, tá? Ela vem aqui, ó. Nos últimos minutos, outros segundos, ela retrai, te dá um falso rompimento. Ela te trola. Ela volta para dentro do canal, deixa o pavio ali e simplesmente ela não rompe. O sinal vai mandar você entrar, nós não vamos entrar. Nós não vamos entrar. Nós só vamos entrar se essa vela da bolinha
ela realmente, plim, ela realmente rompa a região. Aí sim, nós podemos acreditar a favor do movimento. Por quê, Bia? Porque a gente opera fluxo de vela. Então, nós precisamos que essa vela da bolinha realmente rompa a região, tá? Se ela não romper, a gente esquece esse sinal e procura um próximo. Olha, por exemplo, esse loss aqui, ó. Este loss aqui, vou marcar com a setinha para você ver. Este loss e este loss, eu e você não teríamos pego ele. Por quê? Porque essa vela verde aqui da bolinha, ó, ela tentou romper essa resistência, essa linha verde aqui, mas ela não teve força de romper. Ela parou em cima da resistência, mandou comprar aqui, tomou loss, na próxima tomou loss. Por quê? Porque não houve rompimento, tá? Então, por mais que em alguns ainda até dá um win, ó, esse aqui não rompeu, mas deu win. Não interessa, eu não pego. Eu quero a confluência perfeita. Eu quero o movimento perfeito, tá? Beleza, família? Então, nós vamos, podemos diminuir isso aqui, ó, drasticamente. 4, 3, 2 loss aqui, eu e você, e um loss aqui a gente não tinha pego, pelo menos, que era esse aqui. Tá vendo? Então, olha como a gente pode aumentar ainda mais nossa assertividade fazendo uma análise simples, bobinha, né? Até para minha sobrinha de 10 anos, se eu mostrar para ela aqui, olha, tá vendo essa linha aqui, filha? Só se essa velhinha subir, romper essa linha aqui. Então, é uma coisa bem fácil, bem simples. Eu e você realmente só vamos entrar, tá? Na vela da bolinha se ela realmente romper a região. Não rompeu? Esquece. Eu não pego, eu vou procurar um próximo sinal, tá? Eu e você precisamos que essa vela realmente rompa a região para confirmar ali realmente um movimento a nosso favor. Tá legal? Então, beleza. Vamos aqui agora para a nossa última aqui. Aqui agora, nós vamos falar sobre os padrões, né? Eu falei para você que padrões gráficos são essenciais. Padrões gráficos, eu mandei lá no grupo para você, não sei se você viu, mandei lá no grupo para vocês um PDF onde tem mais de 60 folhas com padrões gráficos. É muita coisa, é muito complexo, né? Gravar esses tantos de padrões. Então, eu sei que é um pouquinho chato, um pouquinho difícil. Então, aqui, nós vamos simplificar a nossa vida. Aqui, nós vamos esperar somente 3 padrões de velas, tá? 3 padrões de velas, simples. Olha que interessante, assunto de mentoria isso aqui, hein, família? Tenho certeza que a partir de hoje, essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo, você vai saber agora, tá? Então, o nosso primeiro aqui, a nossa confluência é o seguinte: vela anterior à bolinha precisa confirmar o rompimento. Nós vamos olhar aqui o padrão de vela e a gente vai prestar bastante atenção no pavio dessa vela, tá? Vamos fazer os nossos 3 padrões aqui. O primeiro padrão, que é o que eu mais gosto, tá? Que é esse aqui, ó. O famoso martelozinho. Quando aparecer este padrão de vela no fundo de uma região, quando aparece este martelo, qual que é a leitura que você faz do gráfico? Qual que é a leitura que você faz aqui dessa vela? Faz uma leitura, faz uma interpretação. O que essa vela está querendo te dizer quando aparece esse padrãozinho no fundo de uma região? Vamos ver como é que está seu price action? Vamos ver como é que está a sua análise, se você está fazendo análise profissional, se você é um amador. Então, vamos ver, ó. Na briga dos compradores e dos vendedores, neste padrão de vela aqui, quem que você acha que está levando a melhor aqui? Quem que você acha que está ganhando essa briga? Hã? Os touros e os ursos, os compradores e os vendedores. Quem que você acha que está levando a melhor aqui nessa briga? Os compradores, família. Olha aqui, ó. Pavio por baixo, jogando preço para cima. Liquidez de compra. Compradores entrando fortemente a favor da alta. É como se fosse um martelozinho aqui, ó. Dessa uma martelada nessa vela, pá, a vela sobe, pá. Isso aqui, ó,
é a confirmação de que os big players, os caras que movimentam o mercado, têm liquidez, estão entrando a favor da tendência de alta. Aí, os caras que investem pesado tá indo a favor da alta e você com R$100 está querendo movimentar a favor da baixa. Gente, aquela frasezinha que a gente escuta, não opere contra a tendência, ela é real. Por quê? Porque os big play estão, neste caso aqui, indo a favor da alta. Então, a probabilidade do gráfico movimentar a favor deles é maior do que na venda. Então, eu vou ir a favor também da alta. Eu vou surfar a favor da alta. Eu vou começar a comprar aqui também. Por quê? Porque apenas com um padrãozinho de vela eu consegui entender, interpretar quem é que está entrando com mais liquidez. O que é liquidez? Dinheiro, cash, money, tá? Então, aqui, faz uma leitura. Eu consigo identificar que os compradores estão ganhando essa briga aqui. Eles estão jogando o gráfico para cima. A probabilidade de uma possibilidade aqui, ó, de alta é muito grande, tá? Então, nós também vamos ir a favor da alta. Esse é o nosso primeiro padrãozinho. O segundo, tá? O nosso segundo padrão, nós vamos esperar ele acontecer, tá? É também um martelozinho, mas agora é um martelozinho invertido. E ele aparece lá nos topos. Tá legal? Beleza? Então agora ficou fácil, né, família? Agora ficou fácil. Quando esse padrãozinho acontece, faz uma leitura dessa vela aí. Faz uma interpretação. O que esse gráfico está te dizendo quando aparece essa vela? Nos bastidores, o que está acontecendo? Na briga dos grandões lá, dos touros e dos ursos. Na briga dos vendedores. A briga dos vendedores, dos compradores. Quem que você acha que está levando essa briga aqui? Repara aqui, ó. Pavio. Pavio está por cima. Então, quem está ganhando essa briga aqui são os vendedores, porque, ó, empurra essa vela para baixo, rejeição de compra, liquidez de venda. Os vendedores entrando pesado aqui a favor do movimento de baixa. Então, os big play lá, os caras entrando pesado a favor da venda. E eu com meu 100 conto querendo ir a favor da compra. Não vou movimentar esse gráfico a meu favor. Não vai, tá? Então, nós simplesmente vamos ir a favor da tendência. Não vai contra a manada, senão você vai ser atropelado. Tá legal? Então, a gente opera aqui a favor da tendência. Então, apareceu martelozinho invertido no topo, paviozinho por cima. Ficou bem fácil você identificar o que está acontecendo nos bastidores. A probabilidade de uma tendência de baixa aqui começar é muito grande. Tá legal? Bacana? Então, perfeito. Vamos para o nosso último? Nosso último padrão aqui, nosso terceiro e último padrão, tá? É a famosa vela elefante ou vela de força. Cada um tem um nomezinho para ela aí, né? Mas o que é essa vela, Bia? O mercado, ele veio aqui, ó, uma velinha pequenininha, tal. Aí, do nada, veio uma vela assim, ó. Muito grande em relação às outras e sem pavio. Faz uma leitura disso aqui. Uma vela verde, sem pavio nenhum, praticamente 100% dos big play foram a favor do movimento de alta. Então, como eu não sou neném, eu também vou acreditar neste movimento de alta. Eu vou ir também a favor da tendência de alta por causa dessa vela de força. Mesma coisa aqui, um exemplo de baixo, ó. Várias velinhas pequenininhas aqui, e do nada estoura uma vela grande assim, sem pavio nenhum. É uma vela elefante, é uma vela de força. Apareceu esse padrãozinho também ali pra gente. É muito, mas muito top pegar aqui a favor do movimento. Agora, vamos colocar
esses 3 padrões lá no gráfico? Vamos colocar? Então, vamos lembrar aqui, ó. Martelozinho, pavio para baixo. Martelozinho, pavio por cima, né? E a nossa vela elefante. Tá legal? Não é isso? Fechou. Vamos colocar agora esses 3 padrões no gráfico. Em quais momentos ali este padrão tem que acontecer, tá? Para a gente realmente confirmar aqui este movimento. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um movimento de baixo. Temos aqui um suporte. Play! Vela da bolinha rompeu para baixo. Então, olha, nossa primeira confluência tá ok. Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, bacana. Então, antes de eu vender aqui agora, tá? Eu preciso agora olhar nosso próximo filtro. Vela anterior à bolinha. Aqui, ó. A vela que vem aqui antes da bolinha, daqueles 3 padrões. Nesse rompimento de baixo, daqueles 3 padrões, qual que seria o padrão ideal para aparecer aqui? Qual que seria a vela ideal para aparecer aqui, para a gente acreditar nesse movimento de baixo? 2 padrões daquele podem aparecer aqui. O primeiro é óbvio, é a vela elefante, né? Se vela elefante aparecer aqui, vela da bolinha rompeu, aí aqui na seta a gente pode acreditar aqui na baixa, no movimento de baixa a gente pode vender. Mas eu gosto mesmo de pavio. Por quê? Porque ficou uma briga ali, né, e teve uma rejeição de preço. Então, nesse movimento de baixo ali, daqueles 2 padrões de martelo, qual deles tem que aparecer aqui para confirmar esse movimento? O nosso martelozinho com pavio por cima. Agora sim, ó, vendedor jogando esse preço para baixo, confirmou com rompimento. Agora sim, eu faço a minha entrada aqui a favor deste movimento de baixa. Isso aqui é a entrada perfeita. Isso aqui é a confluência perfeita. E você está aí ignorando padrões. Você está aí com preguiça de estudar gráfico. Sinceramente, é isso que você acha que é viver de trade? Você tem certeza que você quer continuar aí quebrando a cabeça? Então, olha, simplifiquei sua vida. Uma coisa simples, muito simples. Só você esperar acontecer essas confluências. Legal? Vamos aqui agora para o rompimento de alta. Uma resistência. Play! Vela verde rompeu a resistência. Então, nossa primeira confluência aqui, ó. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, vela do sinal bolinha rompeu. Beleza, antes de você entrar comprado aqui, vamos olhar aqui, ó. Vela anterior à bolinha. A vela que vem aqui, ó, antes da bolinha. Por esse movimento de alta, qual seria, daqueles 3 padrões, qual seria o padrãozinho mais perfeito para acontecer aqui, para confirmar esse movimento de alta? Aqui também são 2, podem vir 2. O primeiro, né, que é a nossa vela elefante, ou a nossa vela de força, né? Veio ali, a gente pode acreditar assim aqui a favor do movimento de alta. Mas eu gosto do padrãozinho que tem pavio, que deixa rejeição. Então, nesse caso aqui, eu prefiro esperar essa aqui, ó. Olha o martelozinho de ouro aí, ó. Pavio por baixo. Agora sim, ó. Compradores empurrando o preço para cima. Compradores confirmou com rompimento. Agora sim, eu entro a favor deste movimento. Eu entro a favor deste rompimento de alta. Simples, né, família? Simples, simples, simples. Tira print de tudo isso aí. Guarda. Eu sempre, quando eu comecei a estudar padrões, eu imprimia, colava assim na tela, assim, no computador, na parede, não sei, para mim ficar olhando para aquele padrãozinho o tempo inteiro, para fixar na minha mente. Eu só vou entrar se acontecer isso, tá? E por último aqui, a Bia, você já falou os 3 padrões, sim, mas aqui vocês confundam um pouco. Esse exemplo aqui, ó, vela da bolinha, ela rompeu, beleza, antes de você entrar comprada aqui, vamos olhar a vela anterior, tá?
Essa vela anterior aqui, a bolinha, ela não necessariamente tem que ser verde também. Uai, Bia, não entendi. Ela pode ter o corpinho vermelho, não tem problema. Mas nós vamos olhar o que aqui? O pavio. Se é um rompimento de alta, o pavio correto para confirmar esse movimento tem que estar por baixo. Então, independente se teve uma vela vermelha, mas compradores estão expressadamente ganhando força aqui, jogando o preço para cima, confirmou com o rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. Então, o segredo, família, é pavio. Pavio de vela. Espera o paviozinho, tá? Espera aquela confluência legal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o nosso martelozinho de ouro aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Ó. Vela da bolinha. O que você percebe ali, ó? Vela da bolinha. Essa vela verde. Vocês estão vendo aqui, ó? O mouse. Ó. Essa vela verde da bolinha, ela rompeu a nossa resistência. Ela rompeu. Olha o tamanho dessa vela verde, ó. Ela rompeu a resistência. Então, nossa primeira confluência tá ok. Vela da bolinha rompeu a resistência. Agora, para a gente tomar aqui a decisão de entrar, a gente sempre vai olhar a vela anterior. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Paviozinho por baixo, jogando o preço para cima, tá? Simplesmente rompeu. Agora sim, eu acredito nesse movimento de alta. Isso é a entrada perfeita. Isso aqui que vocês vão esperar. Vocês vão esperar aquela confluênciazinha legal, onde você tem as duas a seu favor. Se tiver só uma vela a favor, a gente não entra. Nós precisamos das duas, tá? Deixa eu ver um outro aqui, ó. Também peguei aqui um outro exemplo aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó. Vela da bolinha rompeu a região. Tá vendo aqui, bolinha em seta? Vela da bolinha rompeu a região. E olha o padrãozinho anterior. Martelozinho, que lindo. Ó, martelozinho confirmou. Vela da bolinha confirmou. Agora sim, eu faço a minha entrada. Tá legal? Olha aqui, ó. Nós não vamos entrar. Vela da bolinha não rompeu a região. Você vendeu aqui, tomou loss. A Bima deu in na próxima, não interessa, eu não entro. Eu quero a confluência perfeita. Nós vamos esperar aquela confluência perfeita, porque a gente precisa daquele tiro snipe, pá, pum. Não é isso? A gente precisa do pá, pum ali para a gente pegar, né, aquele movimento legal. Olha esse movimento de baixo, que interessante, ó. Olha aqui que interessante, ó. Vela da bolinha rompeu, né? Vela da bolinha rompeu e aqui, ó, vela anterior deixou o paviozinho por cima, jogando o preço para baixo, confirmou com o rompimento. Agora sim, eu faço a minha entrada. Então é sobre isso, família. É você ter a paciênciazinha, tá? De esperar uma confluência legal. Olha aqui que eu falei para vocês que o importante não é a cor, é o pavio. Olha aí o exemplo, ó. Vela anterior ficou vermelha. Estão vendo? Mas, olha o pavio aqui, ó. Maior por baixo. Jogando o preço para cima. Confirmou com o rompimento dessa vela verde. Agora sim, eu faço a minha entrada. Então, é isso que vocês vão esperar. Vocês vão esperar essa confluência para a gente simplesmente ali aumentar ainda mais nossa assertividade. Tá legal, família? Então, é sobre isso, tá? Você vai sim esperar a confluência perfeita, né? Olha que se essa vela verde tivesse rompido aqui, ó. Olha isso. Deu in, mas não rompeu da forma que eu queria que ela rompesse, né? Ó. Deu um rompimentozinho e olha esse padrãozinho aqui. Olha a nossa vela martelozinho aqui antes da vela da bolinha. Então a gente precisava só que essa aqui rompesse um pouquinho mais para confirmar realmente o rompimento. Não rompeu, né? Eu mesmo não entraria, tá? Eu mesmo não entraria. Eu só entraria, né, se realmente tivesse rompido ali a região. Tá legal, família? Então, no mais é isso, tá? À noite eu explico para vocês essa matemática ali. Vou encerrar a live agora e eu vou te dar 10 minutinhos aqui, antes de eu ir treinar, antes de eu ir para academia. Eu vou te dar 10, 15 minutinhos aqui para você me mandar aqui a mensagem para pedir seu teste. Bia, vi o indicador, realmente vi a funcionalidade dele,
é realmente assim, só pegar as confluências para aumentar ainda mais essa atividade. Achei muito interessante e eu quero estar testando. Então, antes de você comprar, você pode estar testando este brabo aí, tá? Então, vou mandar aqui no grupo, né, o link. E você que está aqui no TikTok, ou você vai pelo link da bio, você vai entrar no grupo, ou você vem aqui no PV, tá? Que eu vou estar te respondendo. Tá legal, família? Então, no mais é isso. Aguardo vocês 9 horas da noite. 9 horas da noite a gente tem um encontrozinho onde a gente opera ao vivo ali, né? Pegando as entradas do indicador ao vivo, tá? Porque não tem como ficar explicando confluências e ao mesmo tempo fazendo entradas, né? Vocês viram aqui que a gente perde muito tempo só na explicação, mas como eu prometi para vocês, isso aqui é um assunto de mentoria, isso aqui é top dos tops, tá legal? Então te espero 9 horas da noite. Então é isso.